Boa tarde, filhas e filhos ou meus amigos. Caso esteja chegando pela primeira vez, vou me apresentar. Sou conhecido como Pai Carlos de Ogum ou Mentor Carlos. Seja você bem-vindo. Antes de começar este vídeo, queria pedir a você um favor para ajudar o nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e pode deixar um comentário no final. Vamos iniciar o nosso tema de hoje: mediunidade ou manipulação. Há aqueles que ainda tentam negociar com o invisível. E lembrando, todo aquele que age na atitude de querer manipular o sagrado, deve lembrar que tudo que se planta um dia colhe. É a lei do retorno ou efeitos e causas. Como se a espiritualidade fosse um mercado, como se guia aceitasse barganha, como se missão pudesse ser adaptada ao gosto pessoal. Mas não pode, nunca pôde e nunca vai poder. A mediunidade não é um acessório, não é um talento comum, não é algo que se usa quando convém e se guarda quando incomoda. A mediunidade é compromisso, é responsabilidade viva, é ligação direta com forças que não toleram falsidade e ainda assim, muitos insistem em viver de aparência, vestem branco, mas não têm limpeza interna, falam de caridade, mas agem com interesse, invocam nome sagrado, mas carregam intenções vazias, e isso cobra um preço, sempre cobra, porque o sagrado não se sustenta em mentira. Pode até parecer, por um tempo, pode até enganar olhos despreparados, pode até gerar admiração superficial, mas não cria raiz, não cria fundamento, não cria verdade, e sem verdade, tudo desmorona mais cedo ou mais tarde, e quando desmorona, leva junto o equilíbrio emocional, porque brincar com força espiritual é brincar com algo que ultrapassa o entendimento humano, e quem não respeita, aprende pela dor. Não porque a espiritualidade castiga, mas porque a consequência inevitável é lei, é retorno, é ajuste. Enquanto isso, os guias continuam ali, firmes, silenciosos, observando, esperando, não forçam, não invadem, não impõem, porque o caminho sempre foi escolha, mas também sempre foi responsabilidade. E muitos só percebem isso quando já estão longe demais, quando a coroa já não sustenta e já não responde com clareza, quando a confusão interna é maior que qualquer orientação, e então surge o vazio. Um vazio que não se preenche com ritual, não se resolve com aparência, não se mascara com palavras bonitas, porque é um vazio de desconexão, de afastamento, de abandono da própria essência espiritual, e nesse ponto não adianta culpar ninguém, não adianta culpar Exu, não adianta culpar Pombagira, não adianta culpar o terreiro, não adianta culpar os guias. A responsabilidade é individual, sempre foi, sempre será, porque cada médium sabe, no fundo sabe, quando está no caminho certo e também sabe quando está se desviando. O problema é que muitos preferem ignorar essa voz interna, preferem silenciar a consciência do que corrigir a postura, e assim se afastam cada vez mais, não da religião, mas da verdade. E religião sem verdade é apenas forma vazia, é apenas estrutura sem vida, é apenas repetição sem sentido. A Umbanda não precisa de atores, não precisa de personagens, não precisa de espetáculo, precisa de verdade, precisa de entrega, precisa de médium que respeite o chão que pisa, que respeite a força que carrega, que respeite os guias que caminham ao seu lado. Não é instrumento de vaidade, não é meio de conseguir vantagem. Guia é consciência espiritual elevada, é presença, é responsabilidade compartilhada, e quando o médium desrespeita isso, ele quebra algo muito maior do que imagina, quebra a confiança espiritual, quebra a ligação energética, quebra o fluxo da própria evolução, e reconstruir é muito mais difícil do que manter, porque exige humildade real, não aquela que se fala, mas aquela que se vive. Exige reconhecer erro, exige voltar atrás, exige recomeçar do zero, sem orgulho, sem justificativa, sem máscara, e poucos estão dispostos a isso. Poucos têm coragem de descer do próprio pedestal, poucos aceitam deixar de ser grandes para voltar a ser aprendizes, mas é exatamente isso que o caminho exige, porque ninguém evolui sustentando mentira, ninguém cresce alimentando ilusão, ninguém se fortalece fugindo da própria verdade. E o tempo revela tudo, sempre revelou, sempre vai revelar. Mostra quem é firme, mostra quem é vazio, mostra quem sustenta e mostra quem apenas representa. E quando a verdade aparece,
Não há discurso que esconda, não há imagem que sustente, não há personagem que resista. Fica apenas o que é real, e o que é real não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa se impor. A força verdadeira é silenciosa, é estável, é firme. E não depende de aplauso, não depende de validação, não depende de reconhecimento humano, porque vem de algo maior, vem de alinhamento, vem de verdade espiritual, vem de conexão limpa com o sagrado. E isso não se finge, não se copia, não se inventa, ou se tem ou não se tem. E quem não tem, mas insiste em fingir que tem, mais cedo ou mais tarde, vai ter que encarar a própria ausência, vai ter que olhar para dentro e ver o vazio que construiu. E nesse momento não haverá público, não haverá aplauso, não haverá ilusão, haverá apenas verdade, crua, direta, inescapável. E é nesse encontro que muitos finalmente entendem que não era sobre poder, nunca foi, era sobre propósito, não era sobre aparecer, era sobre servir, não era sobre ego, era sobre evolução. Mas entender tarde tem um preço e nem todos estão preparados para pagar. Por isso, antes de buscar força, busque fundamento. Antes de querer trabalhar, aprenda a respeitar. Antes de querer receber, aprenda a ouvir. Antes de querer crescer, aprenda a se corrigir. Porque mediunidade sem verdade é caminho de queda. E mediunidade com verdade é caminho de luz. A escolha sempre esteve nas mãos de quem carrega o dom. Como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá. O segundo daremos juntos. Você que acompanhou até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo.